Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma alegria estar com os irmãos nesta noite. Me sinto honrado pelo convite para estarmos juntos e olharmos para a palavra do Senhor, especialmente tendo em mente esse tema que é a reforma e as missões. Nós estamos aí neste ano celebrando a reforma protestante do século XVI, e certamente estamos todos nós na expectativa de sermos usados por Deus perto e longe na obra missionária. Então vamos conciliar esses dois temas olhando para a palavra de Deus nesta noite. Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4. Leremos a partir do versículo 1. Inicialmente eu gostaria de mencionar que há 3 mitos principais quanto à relação da reforma com a obra missionária. Esses mitos são falados, repetidos, muitas vezes ensinados. Eu gostaria de antemão apenas de desmistificá-los para nós seguirmos para o texto da palavra do Senhor. E o primeiro mito é que os reformadores, especialmente Lutero e Calvino, teriam entendido que a grande comissão fora apenas para a época apostólica do primeiro século, ou seja, que o mandato do Senhor Jesus para a sua igreja pregar o evangelho em todo o mundo teria findado no primeiro século. E nós veremos, portanto, que Calvino e Lutero não criam assim. Eles criam que o mandato apostólico havia findado no primeiro século, mas não o mandato missionário. Gustav Werneck, um historiador e teólogo, ele chega a afirmar que perdemos com os reformadores não apenas a ação missionária, mas também a ideia de missões. Então parece que esse mito, esse pensamento de que os reformadores criam que a evangelização era apenas para os apóstolos no primeiro século se alastrou pela igreja do Senhor Jesus nesses dias. Mas eu gostaria de afirmar, e nós veremos isso juntos nesta noite, que não apenas Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, eles defendiam e praticavam a evangelização perto e longe ao mesmo tempo. Aliás, a Genebra de Calvino foi um polo missionário sem precedentes até o dia de hoje. O segundo mito é que a doutrina da predestinação seria um empecilho para a pregação do evangelho durante a reforma e na pós-reforma, na igreja após a reforma protestante. E o que tem sido alardeado também neste mito é que se Deus elege os seus, por que evangelizar? E que essa lógica, esse pensamento teria impedido os reformadores, especialmente os calvinistas pós-reforma, de pregar o evangelho em todo o mundo. E nós veremos que os reformadores eram apaixonados pela evangelização perto e longe, engajados com essa evangelização, e que na teologia de Calvino a predestinação não era um empecilho, ao contrário, era uma motivação para se pregar o evangelho, entendendo que a motivação principal bíblica para a evangelização é a própria glória de Deus e Deus governando todas as coisas. O terceiro mito é que os reformadores teriam se empenhado apenas no trabalho interno da igreja, com ênfase no ensino da palavra de Deus, a pregação, e com ênfase no culto, mas apenas para os crentes, e que os reformadores não teriam, durante a reforma, se engajado em atividades missionárias de evangelização fora da igreja, ou mesmo fora da sua localidade. Mais uma vez, nós veremos que é um mito, pois, e nós focaremos um pouco nas ações de Calvino a partir de Genebra, e a Genebra de Calvino foi um polo missionário para a evangelização na França, e evangelizou em 10 anos todo o território francês, enviando missionários também para fora da Europa. Mas abramos, portanto, as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, e nós iremos, portanto, ler a palavra de Deus a partir do versículo 1. Essa carta, nós bem sabemos,
Ela foi escrita por Paulo para o jovem Timóteo. Paulo estava preso em Roma, não naquela primeira prisão domiciliar, menos desconfortável, mas agora Paulo estava preso, segundo Eusébio, no século IV, ele dizia que a prisão de Paulo era um cubículo úmido, isolado e escuro, com apenas um buraco redondo no teto para a entrada de luz e de ar. É ali que Paulo estava ao escrever esta carta. Em segundo lugar, Paulo não apenas estava isolado, encarcerado ao escrever esta carta, mas ele sabia que iria morrer. Aliás, ele repete isso nessa carta, dizendo que a morte o espera. Ele está, portanto, encarcerado, ele espera a morte, e ele escreve esta última carta para o jovem Timóteo, que ele havia conhecido na cidade de Listra, quando ele pregou o evangelho. A avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, o próprio Timóteo, com as vidas transformadas pelo evangelho do Senhor Jesus. Paulo se alegra, e quando Paulo volta àquela cidade de Listra, encontra Timóteo, agora um jovem amadurecido, e Paulo convida para ser agora um companheiro de ministério em suas viagens missionárias. E este é Timóteo, nessa relação de Paulo como seu pai na fé, mas também como seu colega de missões. E John Stott, ao comentar essa carta, que é formada por 4 capítulos, ele menciona que em cada capítulo existe uma exortação. No capítulo 1, a exortação é: guarda o evangelho. No capítulo 2, sofre pelo evangelho. No capítulo 3, permanece no evangelho. E no capítulo 4, prega o evangelho. Fiquemos, portanto, de pé novamente para lermos a palavra de Deus no capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2, todos juntos? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Versículo 5, todos juntos? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos ao Senhor. Ó Pai, nós nos alegramos nesta noite, porque nós pertencemos ao Senhor. Ó Pai, nos alegramos nesta noite pela salvação do Senhor Jesus. Nos alegramos também porque nós temos a Tua palavra em nossas mãos, em nossa língua, podemos lê-la, podemos compreendê-la com a Tua ajuda, com a Tua orientação. E a nossa expectativa e oração, ó Deus, é que o Senhor possa falar aos nossos corações e à nossa mente de maneira clara. E o Senhor possa, ó Deus, aplicar a Tua própria palavra às nossas vidas de acordo com a realidade da nossa vida e a necessidade da nossa alma, que o Senhor bem conhece. Estamos aqui nesta noite, somos Teus filhos, e uma das certezas mais claras que nós temos é esta: a nossa total dependência do Senhor para todas as coisas. Nós oramos, portanto, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar com as suas Bíblias abertas comigo, por favor, nesse texto. Nós encontramos no versículo 2 que nós lemos, algo que podemos especificar como sendo o ensino principal. E o ensino principal é justamente este: prega a palavra. Nós lemos o versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está aqui ensinando ao jovem Timóteo, e está aqui inspirado pelo Espírito Santo, ensinando a igreja de Cristo, que somos nós, aqui nessa noite, quem nos acompanha também na internet, aqueles são salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, que essa pregação é uma pregação, ou deve ser uma pregação imperativa. Na verdade, a própria expressão aqui, prega, este verbo, no original grego, kerissô, que vem de querigma, de proclamação verbal aberta,
uma proclamação verbalizada do Evangelho. Nós bem sabemos que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos viver o Evangelho e testemunhar o Evangelho. Mas a ênfase desse texto, no versículo 2, é de pregar o Evangelho, é abrir a sua boca e falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Falar para os de perto, falar para os de longe, falar para o parente, falar para o conhecido, falar para o desconhecido, enviar pessoas que possam pregar este Evangelho até os confins da terra. Prega o Evangelho, é um apelo imperativo de Paulo para Timóteo. E relembrem que essas são as últimas palavras de Paulo, a última carta de Paulo, o último ensinamento de Paulo ao seu discípulo, que em certa medida ele espera que venha substituí-lo em seu ministério. Prega a palavra, é algo imperativo, não apenas imperativo, mas também urgente. Vocês podem observar o versículo 2, e há aqui uma parte curiosa nesse versículo que diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. A palavra de Deus, meus irmãos, sempre nos orienta a fazermos as coisas no momento oportuno, na hora certa, a termos discernimento, a termos cuidado e fazermos tudo no momento mais oportuno. Mas há 3 práticas espirituais que a Bíblia nos ensina, que nós devemos exercê-las a tempo e fora de tempo, quando for oportuno ou não, quando for conveniente ou mesmo inconveniente. A primeira é a oração. Não há tempo certo para orar, nós somos convocados a termos uma vida de oração. A segunda prática espiritual é a busca pela santidade, que deve permear toda a nossa vida. E a terceira é justamente a pregação da palavra de Deus. A expressão aqui para oportuno é a palavra grega, que é bem conhecida da maioria, a palavra kairos. Kairos é o tempo oportuno, o tempo mais conveniente, o tempo que parece ser o tempo certo. E este não oportuno ou inoportuno é justamente a kairos. E é este o chamado de Deus para a vida de cada um de nós, a sua igreja, a pregarmos quando for conveniente e quando não for. Mas um alerta, quando nós falamos sobre pregar mesmo sendo inconveniente, geralmente passa pela nossa mente a inconveniência de outros por não desejarem ouvir a palavra de Deus. Mas parece que esta não é a ênfase do texto, porque Paulo está ensinando aqui a Timóteo. Portanto, parece que Paulo está dizendo a Timóteo: prega quando for conveniente ou quando for inconveniente para você, para o pregador, para aquele que comunica a mensagem do Evangelho. Ou seja, pregue a palavra quando você tiver vontade de fazê-lo e mesmo sem vontade. Pregue a palavra quando você estiver animado ou mesmo desanimado. Pregue a palavra quando for fácil pregá-la, ou mesmo quando você tiver que sofrer perseguição ou chacota, ou algum tipo de discriminação por ser crente e pregar a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. É uma pregação que deve ser imperativa, uma pregação urgente e uma pregação bíblica, porque Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, não as suas ideias, não os seus projetos, não o seu programa de igreja. Não pregue a sua igreja, não pregue a sua denominação, não pregue os seus heróis da fé, prega a palavra. Nós somos chamados pelo Senhor Jesus a pregarmos a palavra, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, algo que a reforma protestante resgatou foi a centralidade do Evangelho. O que está no centro da vida e da missão da igreja não é a igreja, não é o pastor, não são os missionários, nem mesmo os teólogos, muito menos o templo, essa estrutura eclesiástica. O que deve estar no centro da nossa vida e no centro das nossas ações e da nossa missão é o próprio Evangelho do Senhor Jesus. Este Evangelho que é o próprio Senhor Jesus. Escrevendo aos Romanos, capítulo 1, Paulo deixa bem claro que a igreja não é o Evangelho, os apóstolos não são o Evangelho é o próprio Senhor Jesus, em 2 dimensões: quem Ele é, a sua história, e o que Ele fez por nós, o seu sacrifício. Portanto, nós devemos abrir a nossa boca para falar do Senhor Jesus. Eu estou convencido, meus irmãos, que este é um dos nossos principais erros. Nós falamos mais
de nós mesmos do que de Cristo. Nós exaltamos mais a igreja do que Cristo. Nós levantamos mais alto a bandeira do nosso programa, da nossa denominação, da nossa igreja local, muitas vezes dos nossos heróis da fé, do que a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos resgatar a centralidade do Evangelho. Prega a palavra. E meus irmãos, sendo aí um apelo de Paulo a Timóteo, imperativo, urgente, bíblico, nós podemos pensar nessa noite que é, portanto, injustificável que depois de 2000 anos da grande comissão dada pelo Senhor Jesus à sua igreja, que somos nós, haja ainda no mundo mais de 4.000 povos que nada conhecem da palavra de Deus. Haja ainda no mundo mais de 1.800 línguas que não têm um versículo bíblico traduzido em seus idiomas. Haja no nosso país mais de 100 etnias indígenas sem a presença de um missionário, 10.000 comunidades ribeirinhas, 2.000 comunidades quilombolas sem a presença de uma igreja evangélica, mais de 700.000 ciganos da etnia Calon no nosso país que não conhecem pessoalmente o Senhor Jesus. Nós temos em nosso país tantos imigrantes que estão entre nós há décadas, especialmente em 4 cidades: Brasília, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, e a 4ª cidade, que é na verdade a primeira em presença de imigrantes, São Paulo, que estão entre nós há décadas, que vieram muitas vezes de países inacessíveis ao Evangelho, estão entre nós e muitas vezes não são procurados, abordados, mesmo entre nós não ouvem a palavra de Deus. É injustificável que o Evangelho cresça tanto no Brasil e que menos de 1% dos surdos brasileiros se declara crente no Senhor Jesus. Menos de 1%. Prega a palavra, é um apelo bíblico, é um apelo urgente, é um apelo imperativo. Relembrando nessa noite a reforma protestante do século XVI, podemos pensar que as ações missionárias de Calvino, especialmente a partir de Genebra, no envio de pastores missionários para a França, essas ações foram inspiradoras. Me acompanhe, em 1553, Calvino começou a enviar missionários de Genebra para a França, um trabalho transcultural. Em 1555, existiam apenas 5 igrejas reformadas na França. Em 1559, já eram quase 1.000 igrejas reformadas na França. Em 1562, o número passava de 2.000 igrejas reformadas na França, com a população, a membresia de mais de 3 milhões de pessoas, em uma França na época com a população apenas de 20 milhões de pessoas. Ou seja, em 10 anos, nesse trabalho transcultural de Genebra, a partir de Calvino para a França, no envio intencional de pregadores da palavra de Deus, mais de 2.000 igrejas foram plantadas. Ou seja, em 10 anos, 15% da população da França foi alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus. É algo incrível. Estive há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, pregando em um congresso de igrejas evangélicas no sul da França. As igrejas hoje são pequenas, realmente diminutas e poucas, e ali se reuniram, como se reúne a cada uma vez por ano, as igrejas no sul da França para buscarem o Senhor, ouvirem a palavra, e tive o privilégio de estar ali com eles durante um final de semana, sexta, sábado e domingo, e na segunda-feira me convidaram para visitar uma escola evangélica, cristã, reformada, confessional, ali no sul da França. E eu cheguei e tive a oportunidade de falar para as crianças, adolescentes, os professores, uma escola pequena na verdade, uma escola confessional. E ali o diretor me explicou que era uma das 12 únicas escolas confessionais em todo o país. E terminamos aquele programa, eu esperava o diretor para me levar de volta em seu carro, esperava o diretor em sua sala, e ali eu notei que havia um quadro, a réplica de um quadro, do mapa da França, esse quadro pendurado na parede. E havia muitas cruzinhas espalhadas por todo aquele quadro.
O diretor, ele se aproximou e eu disse: mas que cruzinhas são estas? Ele disse: este é um mapa, réplica de um mapa do final do século XVI da França. E cada cruzinha representava onde havia uma escola cristã reformada na França. E eram mais de 2.000 escolas. 2.000. Mais de 2.000 igrejas com mais de 2.000 escolas na França, por influência direta do movimento missionário que tem início ali na Reforma. Em 1561, há registros de 142 missionários enviados de Genebra para a França. 142 missionários enviados em apenas um ano, uma cidade, Genebra, com apenas 20.000 pessoas naquela época. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós projetássemos aqui a mesma proporção entre a Genebra do século XVI, com 20.000 habitantes, e o Brasil de 2017, com mais de 20 milhões de evangélicos, nós precisaríamos enviar hoje, em um ano, 142.000 missionários, além fronteiras, para nós podermos equiparar a Genebra do século XVI com o Brasil de 2017. O que houve no século XVI em Genebra foi uma explosão missionária. Meus irmãos, os historiadores apontam que em Genebra havia, na época de Calvino, 38 oficinas tipográficas. Eram pequenas gráficas. E o historiador Vicente Lessa, ele observa que cerca de 2.000 pessoas se ocupavam nessas 38 oficinas de produção, século XVI, da palavra de Deus, produziam, publicavam a palavra de Deus e distribuíam a palavra de Deus sob risco de vida. Nós pensamos que o contrabando de Bíblias para países fechados, isso começou com o irmão André e Portas Abertas na década de 60, em Genebra de Calvino, no século XVI, mais de 2.000 pessoas se dedicavam dia e noite para publicar a palavra de Deus e levar para os países onde eles não tinham oportunidade de pregar abertamente o Evangelho do Senhor Jesus. Nós sabemos também que os reis católicos, chamados reis católicos de Portugal, especialmente da Espanha, controlavam os mares e impediam o envio de pastores protestantes para fora da Europa. Mesmo assim, em 1555, Calvino enviou missionários para o Brasil, huguenotes, a fim de pregarem aqui o Evangelho. E depois aqui de alguns meses, tentando se aproximar dos indígenas Tupinambá, acharam tão difícil, escreveram uma carta para Genebra, pedindo aí refúgio, aliás, um auxílio, para que mais missionários, pastores pudessem vir. E 2 pastores e 11 leigos, em 1556, deixaram a Genebra para virem ao Brasil para evangelizar os indígenas Tupinambá. Fred Kloster, ele escreve dizendo: a atividade missionária que emanou de Genebra, sob a influência da inspiração de Calvino, foi de proporções monumentais. Talvez seja o maior projeto de missões locais que a história viu desde a época dos apóstolos. Versículo 2, prega a palavra. Este é o ensino central. Mas olhemos para o texto bíblico. Se nós encontramos o versículo 2, prega a palavra, o ensino central, nós encontramos um ensino que podemos chamar de fundamental, que é a motivação para se pregar a palavra, no versículo 1. Me acompanhe. O versículo 1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E então Paulo diz: prega a palavra. Versículo 2 abriga o ensino central, mas o ensino fundamental, que dá motivação, a razão para se pregar a palavra, é encontrado no versículo 1. A principal razão para se pregar a palavra é o próprio Senhor Jesus. E aqui o texto nos diz, versículo 1, conjuro-te, convoco-te, perante Deus e Cristo Jesus, e ele qualifica aqui Jesus, como Senhor de todos e tudo, que há de julgar vivos e mortos, e não apenas por Jesus, mas pelo que Jesus fez e está fazendo. Paulo diz, pela sua manifestação, Cristo ele se manifestou e está se manifestando, e pelo seu reino, é Cristo quem está construindo o seu reino na terra. Por causa de Jesus,
pelo que Jesus fez, pelo que Jesus está fazendo, então Paulo diz a Timóteo: prega a palavra. O ensino central é prega a palavra, o ensino fundamental é este: prega a palavra por causa de Cristo. Portanto, meus irmãos, uma vez mais, a ênfase teológica reformada, só as Escrituras, a centralidade do Evangelho. Nós não somos a mensagem é o Senhor Jesus. A centralidade da missão é o próprio Cristo. Portanto, nós podemos, meus irmãos, e olhem bem para mim nesse momento e reflitam comigo, nós podemos entender que o Evangelho não é nem de direita nem de esquerda, o Evangelho é de Cristo. O Evangelho não é nem petista nem PMDBista, o Evangelho é de Cristo. Não é nem democrata nem republicano, é de Cristo. O Evangelho não veio apenas melhorar a sociedade, veio redimi-la, transformá-la. O Evangelho não veio fazer o homem apenas mais feliz, porém ele veio fazer o homem mais puro, mais santo. O Evangelho não veio para tornar o homem glorioso, mas para ajudar o homem a dar glória a Deus. Este Evangelho que é o próprio Senhor Jesus. O missionário e antropólogo Paul Hibbert, ele dizia que o Evangelho transforma o homem em 3 dimensões diferentes. Transforma as suas convicções, transforma o seu comportamento e transforma a sua cosmovisão, a maneira como ele vê o mundo ao seu redor. E ele dizia: se o Evangelho transformasse apenas convicções e não comportamento, nós teríamos igrejas nominais. Se transformasse comportamento, mas não as convicções, nós teríamos igrejas legalistas. Se transformasse convicções e comportamento, mas não cosmovisão, nós teríamos igrejas infrutíferas. Mas o Evangelho transforma o homem de forma integral, transforma a maneira como o homem crê, suas convicções, transforma a maneira como o homem age, o seu comportamento, e transforma a maneira como o homem se relaciona com o mundo ao seu redor, a sua cosmovisão. E este Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Nós temos estudado nessa semana sobre o Evangelho e falado sobre o Evangelho e cultura, entre outras coisas. O treinamento é de plantio de igrejas. E mencionado que este Evangelho, que é Cristo, ele é supracultural, porque é ele quem define a cultura e não o contrário. Ele é multicultural, porque traz pessoas de todas as culturas aos pés do Senhor Jesus. Ele é intercultural, porque esse povo que vem redimido agora é igreja, e tem comunhão, e tem amor, e tem relacionamento. Ele é cultural, porque o Evangelho, sendo Jesus, ele se manifestou no nosso tempo, e no nosso espaço, no nosso mundo. Ele é transcultural, porque deve ser enviado de uma cultura para outra cultura, mas ele é também contracultural, porque alcança o homem e o transforma. É da natureza do Evangelho, que é Jesus, transformar a nossa vida. E este Evangelho transforma a nossa vida não apenas uma única vez. Fui transformado porque fui salvo. O Evangelho vem transformando a vida da igreja, a nossa vida a cada momento. Meus irmãos, nós precisamos relembrar, pensando também na reforma protestante e fazendo essa ligação entre a reforma e as missões, que Calvino especialmente, ele entendia profundamente o valor da evangelização, não apenas perto, mas entre todos os povos da terra. E precisamos desmistificar essa ideia de que igreja reformada é igreja que apenas atua dentro da própria igreja. Ao contrário, é da raiz reformada pregar o Evangelho longe, fora. Deixe-me apenas mencionar, comentando 1 Timóteo 2,4, Calvino, em seu comentário desta carta, ele diz: não há nenhum povo e nenhuma classe no mundo que seja excluída da salvação, porque Deus deseja que o Evangelho seja proclamado para todos, sem exceção. Comentando Mateus capítulo 28, versículo 19, sobre a grande comissão, Calvino escreve: o Senhor ordena que os ministros do Evangelho vão para longe, com o objetivo de anunciar a doutrina da salvação em todas as partes do mundo.
Em seu comentário sobre Isaías capítulo 12, versículo 5, Calvino escreve: porque é nossa obrigação proclamar a bondade de Deus para todas as nações. A obra não pode ser escondida em um canto, mas proclamada em todos os lugares. Em seu livro A Escravidão e Liberação da Vontade, Calvino ele escreve, e essa citação para mim ela é emblemática. Ele diz: embora Deus seja capaz de realizar a obra secreta de seu Santo Espírito sem qualquer meio ou assistência, Ele também ordenou a pregação externa, é a ordenação de Deus, para ser usada como um meio. Mas para tornar a pregação um meio efetivo e frutífero, Ele, Deus, escreve com seu próprio dedo em nossos corações aquelas palavras que Ele fala em nossos ouvidos pela boca de um ser humano. Portanto, é essa teologia reformada: prega a palavra, mas dependa de Deus. Insista na pregação, mas saiba que quem transforma é o nosso Deus. Prega, insista, repete, vá para a sua casa nessa semana e insista com o evangelho, com o seu parente, com o seu vizinho, com o conhecido, com o desconhecido, mas saiba também que sem o poder de Deus nada acontece. E essa é a teologia reformada quanto à soberania de Deus, uma teologia que produz dois efeitos diretos sobre os nossos corações: produz descanso e também expectativa. Produz descanso porque, se eu creio, me acompanhe, se eu creio que Deus está verdadeiramente no controle de todas as coisas, não sei como está a sua vida nessa noite, mas se nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e da nossa vida, nós podemos ir para casa hoje à noite, deitar a cabeça sobre o travesseiro e falar com a nossa alma como falava Davi: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Amém, irmãos? Nós podemos descansar em Deus. Crer na soberania de Deus produz descanso, mas não apenas descanso, produz também expectativa, porque se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há filho tão perdido e desviado que Deus não possa resgatar. Vocês creem nisso? Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Sem Deus nada acontece. Com Deus qualquer coisa pode acontecer. A crença, a convicção na soberania de Deus, que Deus está de fato no controle de todas as coisas, produz descanso e expectativa em nosso coração. Ensino central, versículo 2, prega a palavra. Ensino fundamental, versículo 1, prega a palavra por causa de Cristo. Mas nós encontramos nos versículos 3 e 4 um ensino que nós podemos chamar de um ensino complementar. Prega a palavra também por causa dos homens. E olhem comigo esse versículo 3, também o 4, que diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ou seja, a principal motivação para a pregação da palavra é Cristo, a principal necessidade são os homens. Eu vou repetir: a principal motivação para a pregação da palavra é Cristo, a principal necessidade são os homens. É John Piper quem nos diz que o Evangelho veio para que Deus dê paz aos homens e os homens possam dar glória a Deus. É este Evangelho que nos transforma para que nós possamos dizer: glorificado seja o nome do nosso Deus. Esses versículos 3 e 4 encerram duas grandes questões. A primeira é a chamada sã doutrina. Diz aqui, sã doutrina é a verdade de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor que a sã doutrina não é algo fácil, que algumas pessoas nem a suportarão, e que essa verdade de Deus, por ser por alguns insuportável, será substituída pelas ideias humanas, pelas fábulas, pelos mitos. E diz aqui a palavra de Deus também nesse versículo 3 e 4, que o motivo de se rejeitar a verdade de Deus e construir suas próprias ideias é o pecado, é a cobiça.
Ou seja, essa coceira nos ouvidos significa incômodo. A palavra de Deus, ela não é fácil, a verdade de Deus, ela não é fácil, ela incomoda. E pelo incômodo, se Deus não derramar graça e redimir o coração do homem, Ele criará suas ideias, suas ideologias, as suas fábulas, seus mitos, para se afastar da palavra do Senhor. Eu não sei quantas pessoas aqui acompanham aquela publicação do dicionário de Oxford. A cada ano eles elegem uma palavra que eles chamam de palavra do ano. Reúne um grupo de cientistas de ciências sociais, linguistas, antropólogos, etc., e filósofos também, e escolhe uma palavra que resume a sociedade humana naquele ano. E a palavra escolhida em 2016 foi a palavra pós-verdade, com a seguinte nota de rodapé: pois não há mais verdade, apenas opinião. E este é o espírito da sociedade na qual nós vivemos, que nenhuma verdade, é a sua opinião. Mas nós vemos aqui que é nesse contexto tremendamente incômodo que nós somos aqui levantados pelo Senhor, dizendo: prega a palavra, mesmo se for difícil, mesmo se for incômodo, mesmo se provocar perseguição ou mesmo morte. Nas Institutas de Calvino, Calvino declara: não somente Deus ordenou a pregação do Evangelho como um meio de salvação, mas é o único meio de salvação. E sobre a predestinação, citando Agostinho nas Institutas, Calvino escreve o seguinte: porque não sabemos quem pertence ao número de predestinados ou quem não pertence, devemos ter em mente um desejo de que todos os homens sejam salvos. Porque nós não sabemos quem pertence ou quem não pertence, nós devemos ter o desejo, devemos ter o compromisso, o engajamento, o trabalho, o esforço de pregar o Evangelho, na expectativa de que sejam salvos. A nossa missão é essa, dada pelo Senhor: prega a palavra, a tempo e fora de tempo, perto e longe, de dia e de noite. Meus irmãos, nós não podemos passar a vida inteira correndo atrás do vento, nos ocupando com coisas triviais, passageiras, às vezes frívolas, muitas vezes gastando mais tempo pensando no modelo de celular novo que queremos comprar, do que orando e pregando a palavra para o nosso vizinho. Muitas vezes gastando mais tempo e esforço na escolha da roupa de final de ano, do que pregando a palavra na universidade, no escritório, na rua, para pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos passar a vida correndo atrás do vento. Que Deus nos perdoe quando nós temos tanta liberdade para conversar com tantas pessoas sobre o clima, política, economia, esportes, mas não temos a iniciativa de uma vez sequer conversar a respeito do nome acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz: prega a palavra, prega a palavra. Meus irmãos, eu creio realmente que faz parte da teologia paulina, que o Senhor nos fortalece com a sua autoridade. Ele disse em Mateus capítulo 28, que Ele tem toda a autoridade, e nos envia na sua autoridade, na autoridade de Cristo, que nós pregamos a palavra de Cristo. E eu creio que na teologia paulina nós somos revestidos dessa autoridade, nós somos fortalecidos quando nós fazemos a vontade de Deus. Portanto, Deus sempre nos fortalece quando nós estamos fazendo a sua vontade. Na verdade, essa foi uma frase que eu ouvi de uma mulher francesa e que nunca mais saiu da minha mente. Eu falei com os irmãos minutos atrás que participei daquele congresso de igrejas cristãs reformadas no sul da França, mas não contei o que aconteceu. Na verdade, eu falaria durante 3 noites, sexta, sábado e domingo. E domingo seria a noite principal, porque as igrejas estariam plenamente reunidas. E eu não falo francês, então conseguiram um intérprete para me traduzir do inglês para o francês. E quando você fala numa língua que não é a sua, você depende de um intérprete, então você fica naquela expectativa de ter um bom intérprete. E eu estava orando por isso e conseguiram um rapaz muito capaz, que era fluente em inglês e era fluente em francês.
E era não apenas capaz, mas dedicado. A cada tarde me procurava dizendo: pastor Ronaldo, qual é o texto de hoje? Ele escrevia quais são os principais pontos, ele registrava, ele praticava em francês, e à noite eu pregava e ele traduzia perfeitamente. Isso aconteceu sexta e aconteceu sábado. No domingo, que seria ali a noite principal, minutos antes do culto, o organizador daquele congresso disse: Ronaldo, tivemos um imprevisto, o rapaz mandou um bilhete dizendo que teve lá um problema, não pode comparecer hoje à noite. Eu disse: mas não falo francês, como será? E ele falou: não se preocupe, nós conseguimos aqui uma senhora, que alguém mencionou que ela fazia traduções ali de inglês para francês, se bem que ela já está parada há uns 30 anos, aposentada e nunca mais trabalhou nisso, mas ela respondeu dizendo que pode ajudar. E quando ele falou isso, ele mencionou: e aí está a senhora. E a senhora, entrando na igreja, entrou assim vagarosamente, uma senhora bem idosa, com a sua bengala. Mas o que me preocupou, na verdade, é que ela se aproximou de mim, eu a cumprimentei, e ela respondeu ao cumprimento, mas eu nem ouvi a sua voz. Ela falava de maneira trêmula e de maneira bem baixa, quase sussurrando. E eu comecei a ficar preocupado. Eu falei: deixe-me sentar com a senhora, e ela sentou-se perto de mim no primeiro banco. Eu virei-me para ela e disse: a senhora quer saber em que texto eu vou pregar hoje à noite? Ela sorriu e respondeu: não se preocupe, vai dar certo. Aí eu comecei a me preocupar mais ainda. Eu falei: mas se a senhora não quer ver aqui as minhas notas, eu anotei aqui os pontos principais, a senhora pode dar só uma olhadinha. Ela sorriu e disse: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. Aí eu comecei a orar. Chegou o momento do sermão, eu estava nervoso, meus irmãos, preocupado, pensei: não vai funcionar. Ajudei a senhora a subir ali, trêmula, ela colocou a sua bengalinha ali perto do púlpito, e quando eu comecei a falar, aquela mulher se agigantou naquele púlpito. Eu nunca vi uma pessoa traduzir tão bem como aquela senhora naquela noite. Ela traduzia no mesmo tom, na mesma velocidade. Quando a gente está já mais no final do sermão, que a gente se empolga e fala um pouco mais rápido, ela terminava a frase quase comigo. Negócio assim, excepcional. E ali depois do culto, então me sentei ao seu lado novamente, agradeci pelo seu esforço, e ela olhou para mim e ela disse essa frase. Ela disse: Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. E é assim, meus irmãos, fazer a vontade de Deus. Prega a palavra: mas eu não sei bem, eu sou tímido, eu não sei como me articular, como me posicionar. Prega a palavra, Deus vai te fortalecer. Prega a palavra, não perca a oportunidade até o final do ano. Prega a palavra para os seus parentes que ainda não foram transformados pelo evangelho do Senhor Jesus. Prega a palavra. Bata na porta do vizinho do seu condomínio, prega a palavra. Não perca a oportunidade na universidade, se posicione, meu jovem: eu sou do Senhor Jesus. Prega a palavra no seu escritório, na rua, prega a palavra. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Aí terminamos aquele congresso, a mulher foi embora, e o organizador daquele congresso falou: Ronaldo, ela lhe disse quem ela é? Eu disse: não, ela nem mencionou nada a seu respeito. Ele falou: ela era a tradutora para o Billy Graham, quando ele vinha pregar na França, na década de 70. Deus sempre nos fortalece quando nós fazemos a sua vontade. Somos fracos, limitados, temerosos, mas Deus nos fortalece. E nos fortalece para tantas coisas. Nos fortalece de maneira excepcional para pregar a sua palavra. Prega a palavra, o ensino central. Prega por causa de Cristo, o ensino fundamental. Prega também por causa dos homens, o ensino complementar. E nós chegamos no versículo 5, que eu gostaria de dar um destaque especial ao meu e ao seu coração nessa noite. O versículo 5 que nós lemos juntos diz assim: Tu porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, é possivelmente o ensino mais difícil de toda essa carta. Segundo John Stott, a expressão tu, porém, significa seja diferente. Tu, porém, seja diferente. Como Paulo dizendo a Timóteo: a maioria, Timóteo, segue as fábulas e não a Bíblia. Mas tu, porém, seja diferente. A maioria só ouve aquilo que lhe satisfaz, mas tu, porém, seja diferente. A maioria fecha os ouvidos para não ouvir
as duras verdades bíblicas, mas tu, porém, seja diferente. A maioria prega aquilo que não vive, mas tu, porém, seja diferente. E nós podemos trazer esse tu, porém, de maneira aproximada para as nossas vidas. A maioria dos cônjuges trai o seu marido ou a sua esposa, mas tu, porém, seja diferente. A maioria dos jovens vê pornografia, mas tu, porém, você é crente, seja diferente. A maioria dos jovens não tem um namoro puro, mas você é transformado pelo Evangelho, tu, porém, seja diferente. A maioria dos comerciantes não paga devidamente imposto, mas você é crente, tu, porém, seja diferente. A maioria corre atrás do dinheiro mais do que da fidelidade ao Senhor Jesus, mas tu, porém, seja diferente. Tu, porém, talvez seja a expressão mais dura desta carta, seja diferente. O mundo é como é, mas tu, porém, seja diferente. Se o ensino central é prega o Evangelho, se o ensino fundamental é prega por causa de Cristo, se o ensino complementar é prega também por causa dos homens, encontramos aqui no versículo 5 o ensino pessoal, e o ensino pessoal é este: prega guardando o seu coração. Tu, porém, seja diferente. Você prega a palavra, mas há algo que precede a pregação da palavra de Deus. Seja diferente, seja primeiro transformado por este Evangelho que você vai pregar. Como ser diferente? E Paulo traz aqui 4 conselhos a Timóteo. Vou apenas passar rapidamente. Primeiro conselho, ele diz: ser sóbrio, ou seja, tenha bom senso, seja equilibrado, não seja radical. Aqui sobriedade, meus irmãos, significa ter um bom balanço, ter um bom equilíbrio. Não seja radical. Eu sou mineiro, lá em Minas Gerais falamos: não seja cri-cri, não seja aquele crente extremado, que cria confusão com tudo. Se o coral não cantar aquela minha música preferida, eu não vou no domingo na igreja. Se o pastor pregar mais do que 45 minutos, eu não volto na igreja. Se não colocarem ali a igreja ou reformarem da forma que eu estou pensando, eu não vou dizimar naquela igreja. Crentes exigentes, crentes extremados, crentes radicais. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, seja sóbrio, não crie confusão com todas as coisas. Você foca a sua atenção no Evangelho do Senhor Jesus. Me lembro que participei de um culto em uma igreja algum pouco tempo atrás, e ali na porta da igreja, cumprimentando os irmãos com o pastor da igreja, ali ouvindo um pouco a conversa de um grupinho de crentes daquela igreja atrás de mim, e um dizia assim: o que você achou do culto hoje? Como se a função do crente fosse ir à igreja para avaliar o culto. Na verdade, o culto é para Deus, louvor a Deus. A igreja não é um clube para satisfazer os seus afiliados. A igreja é um ajuntamento do povo de Deus, debaixo da graça de Deus, na necessidade da presença de Deus, para glorificar a Deus. E ali, o que você achou do culto? Aí um falou assim: eu achei, tive a impressão que o coral desafinou na segunda estrofe. E aí, rapidamente alguém complementou: precisamos chamar a atenção do regente do coral, isso não pode se repetir. E aí uma outra pessoa, e eu cumprimentando os irmãos, ali atrás de mim comentou: eu achei que o pastor assim passou, na minha percepção, 7 minutos do tempo apropriado. Aí alguém complementou: façamos uma carta de advertência ao nosso pastor. Não pode, tem que ser um tempo assim certinho. Meus irmãos, parece que nós vivemos uma época de igrejas extremamente exigentes, como se nós fôssemos salvos para sermos satisfeitos em todas as nossas necessidades. Não, irmãos, somos transformados para alegrar o coração de Deus, e isso envolve ser sóbrio. Não seja radical, não seja criador de caso, Timóteo. Segundo conselho, suporta as aflições, ou seja, não ceda, você suporta. Paulo está dizendo a Timóteo, em outras palavras: não vai ser fácil. Jovem, você entende o que eu vou falar? Não é fácil na universidade você se posicionar dizendo: sim, todas essas ideologias, mas eu sou crente no Senhor Jesus. Não é fácil. Mas a Bíblia não nos promete que será fácil. Na verdade, na grande comissão, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, o Senhor Jesus não nos promete facilidade. O Senhor Jesus nos promete a sua presença: e eis que estarei convosco
Todos os dias, não é verdade, irmãos? É a sua presença, todos os dias. O terceiro conselho, faça o trabalho de um evangelista, ou seja, coloque o evangelho em tudo que você faz, em quem você é. Em quarto lugar, cumpre o ministério, ou seja, vá até o final, não pare no meio do caminho. Parece que o prega a palavra não faz sentido sem o tu, porém. O prega a palavra é a missão, mas o tu, porém, seja diferente, seja primeiramente transformado pelo Senhor. Na verdade, esta, meus irmãos, esta é a dinâmica do Evangelho em nossas vidas. O Evangelho vai nos transformando, e à medida que nós vamos experimentando pela graça do Senhor essa transformação, nós nos tornamos cada vez mais desejosos de falar a todos o que Jesus tem feito por nós. Eu gostaria de encerrar. Prega a palavra, prega por causa de Cristo, prega também por causa dos homens, e prega guardando o seu próprio coração. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês um pedacinho da história de uma mulher de Deus que faleceu em dezembro deste ano passado, aos 91 anos de idade, uma missionária chamada Helen Roseveare. E a Helen Roseveare foi uma missionária da missão WEC International. Ela trabalhou no Congo na década de 60, e para lá ela foi trabalhar como missionária altamente capacitada. Ela chegou no Congo quando tinha 28 anos de idade. A doutora Helen era médica com doutorado em medicina na Universidade de Cambridge, extremamente bem preparada, com formação também em enfermagem, solteira, sozinha, chegou no Congo, foi para o interior do Congo, numa época em que o país passava por uma guerra civil. Ali ela começou a trabalhar, pregar a palavra de Deus, incansável. Ela fundou uma escola de enfermeiras, e ela treinou em poucos anos 100 enfermeiras missionárias africanas, e espalhou por todo o país. Não havendo hospitais naquela região em que ela trabalhava como médica, ela escreveu para a sua igreja na Inglaterra, que enviou uma boa oferta, e ela construiu um hospital inteiro naquela região, com 100 leitos, e ali começou a treinar paramédicos e enfermeiras, organizou o hospital. Mas o Congo era um país muito perigoso naquela época, pessoas eram mortas, sequestradas, desapareciam, e certa feita a doutora Helen também foi sequestrada por um grupo de rebeldes, de guerrilheiros, e eles a levaram e a mantiveram em cativeiro durante um longo período. E ela escreveu em seu diário algumas coisas que eu gostaria de ler, poucos parágrafos para vocês nessa noite. Ela escreveu: quando presa em cativeiro, ela disse: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Dias ou semanas depois, ela escreveu: em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites, e fui violentamente abusada sexualmente. Eu senti que Deus havia me abandonado. Dias depois, ela escreveu: logo depois, senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total, e eu entendi que seu amor me era suficiente. Ela foi liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, ficou praticamente um ano internada para se recuperar dos dentes quebrados, ossos quebrados, do trauma psicológico, emocional. Durante um ano, foi depois ali, recebeu alta dos médicos, naquele hospital inglês, voltou para a sede da missão da WEC, dizendo: eu quero voltar para o Congo. E a diretoria disse: nós não vamos enviá-la, a situação no Congo está agora mais difícil do que antes. Ela disse: se vocês não me enviarem, eu saio da missão para voltar para o Congo, porque Deus me quer naquele lugar. Eu ainda não preguei a palavra a todos que Deus colocou em meu coração. E a missão a enviou novamente para o Congo. Ela voltou para o mesmo lugar, percebeu que os guerrilheiros haviam destruído aquele hospital, único hospital da região, com 100 leitos. Ela escreveu para a sua igreja. O pastor visionário, missionário, levantou mais uma oferta na igreja, enviou para
a Helen, no Congo, e ela construiu um novo hospital, dessa vez com 250 leitos, e ainda uma escola de enfermagem, e uma escola de paramédicos, e ao fim da sua vida, quase ao fim, antes de sair do Congo, ainda um leprosário. E ela trabalhou incansavelmente durante décadas no Congo, deixou aquele país com centenas de pessoas que ouviram a palavra de Deus, transformadas pelo Evangelho de Jesus, igrejas plantadas, e ela foi uma mulher até o final da sua vida que rodou o mundo, dando testemunho e mobilizando jovens para a obra missionária. Antes de falecer, a doutora Helen, ela escreveu um artigo, e eu gostaria de ler apenas um parágrafo deste artigo que ela deixou, e eu creio que resume bem também este ensino da teologia reformada, da centralidade da palavra de Deus, não apenas uma palavra litúrgica, não apenas uma palavra que tem um espaço em nossa biblioteca, porque está em nossa língua, mas uma palavra que nos desafia e nos transforma, e quando nos transforma, nos impele a nós pregarmos este Evangelho que tanto mexe com o nosso coração. A doutora Helen, ela escreve neste artigo o seguinte: o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos também ser os primeiros e ser os melhores. Não, meus irmãos, nós devemos desejar somente Jesus. Só Jesus. Vamos orar, curva a sua cabeça. Prega a palavra por causa de Cristo, prega a palavra por causa dos homens, prega a palavra guardando o seu coração. Só Jesus. Olha ao Senhor nesse momento. Talvez você queira orar pela sua própria vida, pedindo ao Senhor mais oportunidade ou mais intrepidez para pregar a palavra. Peçamos ao Senhor, é Ele quem nos fortalece. Mais força, mais determinação, mais obediência para pregarmos essa palavra perto e longe para a glória do próprio Deus. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor com ações de graças, porque o Senhor é o nosso Deus, no qual nós podemos confiar, verdadeiramente confiamos, dependemos do Senhor. E, ó Pai, dependemos do Senhor para crer na palavra, dependemos do Senhor para entender a palavra, dependemos do Senhor para viver esta palavra e dependemos do Senhor também para pregá-la. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo nos fortaleça para pregarmos a Tua palavra perto e longe, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos fortaleça de maneira que este Evangelho, essa palavra, a qual nós temos lido, ouvido, falado, cantado, que essa palavra transforme mais e mais os nossos corações. Talvez haja alguma área na nossa vida que precisa de urgente transformação, e nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra faça isso em nome do Senhor Jesus. Transformando a nossa maneira de pensar, de olhar, de interagir, de nos relacionarmos, transformando as nossas prioridades, reformando a nossa maneira de cultuar, de adorar ao Senhor, a nossa maneira de trabalhar, de estudar, nos tornando santos, nos tornando aqueles que agradam o Teu coração, Senhor Deus, não por qualquer capacidade humana, mas pela obediência, pela fidelidade, pelo fruto do Espírito Santo, pelo domínio próprio, pela santidade, pela pregação da palavra do Senhor. Ó Deus, desperta a cada um de nós, nossas famílias e a Tua igreja para pregarmos mais a palavra do Senhor. Desperta, Senhor Deus, a cada um de nós para que possamos ter um envolvimento profundo, intencional e sincero com a pregação da palavra perto de nós e também longe. Possamos saturar com o Evangelho os lugares por onde nós andamos, e onde nós não conseguimos chegar como igreja local, que possamos
enviar como missionários aqueles a quem o Senhor tem chamado. Ó Deus, levanta missionários em nome de Jesus. Levanta missionários para os mais de 4.000 povos não evangelizados. Levanta tradutores da Bíblia para as mais de 1.800 línguas que não tem nenhum versículo em seu idioma. Levanta missionários para os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os sertanejos, os ciganos, os surdos, os imigrantes. Levanta missionários, Senhor Deus, para aquelas comunidades, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, nas cidades, nas grandes cidades, como em São Paulo, que são os menos evangelizados. Levanta o teu povo com ousadia para alcançar os ricos nos condomínios de luxo e os pobres embaixo das pontes com o evangelho do Senhor Jesus. Levanta a tua igreja para que não se contente em ficar guardada, trancada em 4 paredes, mas seja alimentada pelo evangelho para sair pelas ruas, pelas casas, pelas praças, pelos mercados, universidades, escolas, pelas pontes, pelos condomínios, pelos shopping centers, Senhor Deus, falando e vivendo este nome acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. E essa é a nossa oração. O Senhor nos fortaleça, ó Deus, para fazermos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus abençoe, irmãos.